Olá, temos connosco Francisco Assis, presidente do Conselho Económico e Social e antigo eurodeputado do PS. No passado foi também líder parlamentar do partido e um nome que há mais de 10 anos concorreu à liderança socialista. Hoje apoia a candidatura de Pedro Nuno Santos nessa mesma corrida. Olá, Francisco Assis. Muito bom dia. Apareceu ao lado de Pedro Nuno Santos na apresentação da sua candidatura à liderança do PS, deixando alguns socialistas surpreendidos. Tendo em conta que foi o mais audível dos opositores à geringonça em 2015. O que o fez mudar de ideias de forma tão radical? Não mudei de ideias de forma muito radical, que nós teremos oportunidade certamente de ver ao longo desta entrevista. Neste momento, entendo que o Pedro Nuno Santos é a pessoa em melhores condições para liderar o Partido Socialista. Em primeiro lugar, é aquele que concita um apoio mais alargado entre as estruturas do PS. O PS vai enfrentar estas eleições em circunstâncias muito difíceis. Difíceis para o PS e difíceis para o próprio regime democrático. Nós não estamos a viver uma situação propriamente normal. Estamos a viver uma situação excepcional sob vários pontos de vista. Ninguém esperava. Se há uns 2 meses nos dissessem que hoje estaríamos confrontados com uma situação desta natureza, nenhum de nós acreditaria que tal fosse possível. Portanto, vamos enfrentar estas eleições numa situação excepcional. Quer internamente, quer até no plano internacional, no plano europeu, desde logo, porque se assiste a um crescimento muito grande de formações extremistas de direita praticamente em toda a Europa. Há uma ameaça clara às democracias europeias e, de um plano mais geral, vivemos de facto hoje num mundo muito marcado pela incerteza, não apenas por causa das guerras da Ucrânia e da questão do Médio Oriente, mas em geral há um ambiente de incerteza muito profunda que marca a realidade contemporânea. Portanto, neste quadro muito especial, eu entendi que era importante que o PS se unisse em torno, até porque vamos ter eleições daqui a 3 meses, não estamos agora a fazer um congresso para eleger um líder que vai depois ter 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos para se preparar para ser candidato ou para ser de imediato primeiro-ministro. Não, vamos ter eleições. De imediato sem eleições, portanto, vamos ter eleições. E nesse sentido pareceu-me até que deveríamos procurar, como aconteceu a quando da saída do engenheiro Guterres, eu vivi isso muito de perto porque era na altura presidente do grupo parlamentar do Partido Socialista, e fomos todos confrontados com a decisão inesperada do engenheiro Guterres de abandonar a liderança do PS. Recordam-se, não se recordaram tão bem como eu, mas eu recordo-me porque sou mais velho e estava lá, na sequência de uma derrota eleitoral autárquica e daquilo que o engenheiro Guterres entendeu ser um pântano em que o país viveria. Era um empate, o PS tinha 115 deputados, as oposições reunidas tinham 115, havia ali dificuldades de assegurar a governabilidade do país. Saiu, e nessa altura o que se fez foi uma coisa muito simples, foi procurar um entendimento, de modo a que, por consenso, se encontrasse uma nova liderança para o partido. Passou primeiro até pelo Dr. Gama, que depois invocou motivos pessoais e não quis ser candidato, e passou ao Dr. Ferro Rodrigues. O Dr. Ferro Rodrigues fez uma campanha extraordinária, que eu recordo muito bem. Essas eleições toda a gente achava sem oposição. Sem oposição. Toda a gente achava que o PS ia ter uma derrota esmagadora. Nós perdemos por 2% e estou plenamente convencido que se aquilo tem durado mais uma semana, o PS teria vencido teria obtido uma vitória eleitoral, porque havia um movimento de adesão e o Dr. Ferro Rodrigues fez 2 coisas muito importantes. De facto, fez um discurso para o país, não se perdeu com questões internas, e fez um discurso de relativa ruptura com o passado imediatamente anterior, sendo que ele até tinha sido ministro do engenheiro Guterres, mas percebeu que havia algumas mudanças que era preciso fazer. Nem sempre isso foi bem entendido, eu próprio fui daqueles que naquela altura nem sempre entendi bem a importância dessas rupturas, mas a verdade é que elas foram muito importantes porque foram um fator de rejuvenescimento do Partido Socialista e trouxeram mais energia ao PS. Antes de ir a essa parte das rupturas, deixe-me só falar aqui um pouco desta questão de a sua posição, que diz que não mudou. Sim, mas eu vou-te explicar. Para a maior parte das pessoas, se calhar é difícil claro, perceber que não mudou. Por exemplo, José Luís Carneiro, aqui no Observador, falou em camaradas que fizeram flic-flac. Foi o que lhe aconteceu assim? Não fiz nenhum flic-flac, aliás, não vou usar essa linguagem. Nós temos que ter um bocadinho de cuidado em manter um determinado nível na nossa linguagem política em geral e sobretudo quando estamos a falar de pessoas do mesmo partido. José Luís Carneiro não está a conseguir manter essa Não estou a dizer linguagem. isso. Eu não tenho acompanhado de perto a campanha eleitoral do Dr. José Luís Carneiro, não sei o que é que ele tem dito ao longo dos últimos dias. Estive fora do país toda a semana passada, cheguei a Portugal ontem à tarde, desculpe, e portanto não tenho acompanhado muito de perto tudo isso e não vou entrar nesse tipo de coisa. Acho que não é essa a forma de nós avaliarmos os comportamentos das pessoas. Sobre isso diria apenas, em relação a isso, que eu disse ao Dr. José Luís Carneiro por que razão não o apoiava. E ponto final, foi uma conversa privada e por mim permanecerá privada. Nessa conversa não formulei nenhum juízo sobre as suas qualidades.
porque continuo a considerar que ele é uma pessoa com muitas qualidades. Portanto, não é isso que está aqui em causa. Mas foi por uma questão da situação que explicava em que o partido está? Porque é preciso analisar exatamente a oportunidade, o isto? sentido de uma candidatura, a perspectiva, a projeção de uma candidatura. Uma candidatura tem que obedecer a determinados critérios. Não? Primeiro, Pedro Nuno Santos é, de facto, a pessoa que, neste momento, concita uma adesão claramente maioritária. Eu não estou com isto a antecipar resultados eleitorais, há umas eleições, mas pelo que vejo das estruturas do Partido Socialista, criou essa adesão. Isso é um mérito, inquestionavelmente. Segundo, ele é uma personalidade de primeiríssimo plano do Partido Socialista, é um social-democrata, como ele tem dito, e acho até espantoso que haja quem se ponha a discutir esses termos. Quem faz isso não tem a menor noção do que é a social-democracia, do que é a história da social-democracia europeia. É um social-democrata. É um social-democrata, eu sou outro, como somos, creio eu, todos no Partido Socialista. E era importante, do meu ponto de vista, que não se reconstituísse no PS aquilo que já ocorreu por várias vezes, que é uma oposição entre supostos moderados e supostos radicais. Porque acho que essa é a pior forma de abordarmos as questões internas, porque é muito redutora e porque nos afasta de uma discussão que é aquela que me interessa, que é a discussão sobre a substância dos então, temas e dos assuntos. A discussão é sobre quem é que tem melhores condições para chegar a primeiro-ministro neste momento. A questão não pode ser essa. A questão é discutirmos, de facto, a substância das políticas, das posições. E pareceu-me importante, tanto, afastar essa oposição entre moderados e radicais. Para mim, essa era uma questão essencial. E por isso entendi que eu tinha, num momento difícil da vida, eu não tencionava regressar à vida partidária. Eu dei uma entrevista há pouco tempo, de uma semana antes, dizendo categoricamente que não seria candidato a secretário-geral do PS, e não fui. E, segundo lugar, que até não estava, na altura avaliaria a situação, mas não estava com uma grande vontade de regressar à vida partidária. Afastei-me do mundo partidário, como sabem, afastei-me e fui afastado de alguma forma há alguns anos atrás. Mas eu estive perante esta situação nova. O quadro que se desenha, o caráter excepcional do mesmo, entendi que tinha a obrigação, para proteger o próprio Partido Socialista, de aparecer no primeiro momento e de aparecer de forma clara. Não apareça às escondidas, não apareça a fazer de conta que estou ou não estou, com um pé dentro e outro fora. Não. Eu estou com o Dr. Pedro Nuno Santos neste momento e disse que estou disponível para estar desde o primeiro até ao último momento. E por isso ele convidou-me para estar com ele na cerimónia de apresentação da sua candidatura e eu estive com ele na cerimónia de apresentação. Que significa isto que nós pensamos exatamente da mesma maneira? Evidentemente que não significa. E significa isto que nós fazemos uma avaliação dos anos anteriores exatamente igual? Não significa, basta ver o que um e outro dissemos ao longo dos anos. Já significa isto que no futuro estaremos sempre de acordo? Evidentemente que não significa, mas até aí é preciso uma mudança no PS. É que eu acho que um dos problemas dos últimos anos no PS, e que não foi só um problema da liderança do Dr. António Costa, é um problema que já vem mais atrás, é que nós temos assistido a um PS com direções demasiado monolíticas. Quem diverge, quem tem posições próprias, quem se afasta da linha oficial do partido, é marginalizado, ou tende a ser progressivamente marginalizado. Isso aconteceu com várias pessoas. Isso não pode suceder mais. O PS ganha. A tradição da social-democracia europeia e do socialismo democrático europeu é da convivência na própria direção do partido de pessoas com orientações distintas, mas que têm em comum só terem todas pensamento próprio. Isso acontecia em França. Era o que acontecia no governo de António Costa. Era o que acontecia claramente nos últimos anos no Partido Socialista, e infelizmente não só cá em Portugal, e infelizmente não é só na nossa família política. Há uma tendência progressiva para a fulanização da política, para a personalização, para o culto das lideranças. Isso tem como efeito o quê? Uma desvalorização do debate interno, uma estigmatização de quem pensa de maneira diferente, e uma redução do campo da discussão política. Isso manifestou-se claramente nos últimos anos no Partido Socialista, com consequências bastante negativas. Estávamos a falar do José Luís Carneiro só para perceber se compreende a surpresa dele, que ele manifestou já várias vezes por não contar com o seu apoio. Eu compreendo que ele tivesse a expectativa de que eu o apoiasse. Isso não tenho a mais pequena dúvida que ele teria essa expectativa, até porque temos uma relação de grande proximidade ao longo de muitos anos. Mas ele sabe as razões pelas quais eu não o apoio. Portanto, essa surpresa terá sido resolvido na única. Tive uma ou duas conversas com ele sobre esse assunto e, para mim, é um caso completamente arrumado. E nem tenciono voltar a referir-me a isso e muito menos a entrar em polémicas com o Dr. José Luís Carneiro. Por duas razões. Primeiro, porque é uma pessoa... É só porque ele disse publicamente que estava surpreendido. Sim, mas ele é uma pessoa por quem tenho simpatia, e mais que simpatia, amizade e respeito. E em segundo lugar, porque o Dr. José Luís Carneiro está a travar agora esta disputa
mas no dia 17 isto estará resolvido. E ela é uma figura de primeiro plano da vida do Partido Socialista e portanto, nada direi que possa pôr em causa o prestígio público do Dr. José Luís Carneiro, porque nesta altura qualquer afirmação que façamos de forma menos responsável, no sentido de pôr em causa o prestígio, a idoneidade, a seriedade de um militante do PS... Isso também não é um aviso para a candidatura de José Luís Carneiro? É um aviso para todos. É um aviso para todos. Qualquer afirmação que possa pôr em causa o prestígio e a idoneidade de uma figura de primeiro plano do Partido Socialista, neste momento prejudica o Partido Socialista. E não tenho a menor das dúvidas que será utilizado pelos partidos pelos outros partidos daqui a um mês e pouco, quando estivermos na campanha eleitoral. Há uma coisa que eu, durante muito tempo, como estive contra a geringonça, fui quase idolatrado por uma parte da direita portuguesa, mas nunca me deixei iludir por isso. Naturalmente que as pessoas ficam mais satisfeitas quando são elogiadas do que quando são contestadas. Eu, felizmente, tenho muitos amigos e muita gente que vota à direita e com quem tenho excelentes relações de amizade, porque não sou um sectário, como sabem, nunca fui um sectário ao longo da vida e não divido as pessoas por hemisférios. Respeito, tenho a minha posição clara, respeito toda a gente. Mas nunca me deixei iludir sobre isso. Sabia que na hora da verdade essas pessoas evidentemente não iriam estar comigo, só estariam comigo numa situação. Era se eu renegasse a pertença à minha família política de esquerda e me passasse para a direita. Nessa altura, naturalmente, a direita teria toda a legitimidade para votar em mim. Senão, não o fariam. Primeiro, evidentemente, nem a esquerda nem a direita têm comportamentos irracionais no momento em que votam. Bom, também conhece bem o Partido Socialista, dentro da ala moderada, que era uma ala de que era representante e de que foi representante durante todo esse tempo da geringonça, via José Luís Carneiro como uma opção mais óbvia para avançar? Estranhou o facto de nomes, por exemplo, como Fernando Medina não terem avançado? Não, o Medina sempre me disse que não tinha no seu horizonte de vida ser candidato a secretário-geral do Partido Socialista, já há muito tempo que me dizia isso, portanto eu nunca ouvi, eu julgo que ele tinha toda a legitimidade para poder aspirar a essa função e seria naturalmente é uma das figuras do PS que tem todas as condições para poder ser secretário-geral do Partido Socialista. É uma pessoa de uma grande inteligência, de uma grande preparação política e técnica, é um homem que merece enorme consideração e acho que o Fernando Medina seria sempre um excelente candidato a secretário-geral. Simplesmente não reúne um requisito fundamental, não quer, que é o de querer, ele pelos vistos não quer. Portanto, não quer, ninguém lhe pode impor. Quando não se quer, não se pode ser candidato a secretário-geral. José Luís Carneiro era o único desses nomes de que falamos sempre como, enfim, alternativas quase a Pedro Nuno Santos, que queria? Não estou a dizer que seja um candidato por defeito, porque não é. Ele fez um bom trabalho no Ministério da Administração Interna, toda a gente o reconhece, é um homem com qualidade, portanto, não é um candidato por defeito, seria uma enorme injustiça dizer isso, e certamente que ele entende, nem eu nunca pus em causa que ele tivesse qualidades para poder disputar esta liderança, nunca pus isso em causa. O que ponho em causa é a oportunidade da sua candidatura neste contexto histórico, e sobretudo acho que é importante que haja uma liderança forte, mobilizadora do Partido Socialista e do espaço da esquerda democrática, combativa, com ideias, com energia, e eu acho que o Pedro Nuno Santos tem essas qualidades. Aliás, eu recordo-me ter dado aqui uma entrevista aqui há uns anos atrás, que também causou alguma surpresa pelos elogios que já então eu fiz ao Pedro Nuno Santos, e ao longo deste tempo todo tenho feito vários elogios ao Pedro Nuno Santos e as pessoas achavam que eram coisas de circunstância e não eram. Era um reconhecimento de uma qualidade política, porque uma questão fundamental é isto, é nós não nos deixarmos dominar pelas nossas paixões políticas imediatas. O facto de travarmos uma disputa com outra pessoa não nos pode fazer perder de vista a qualidade dessa pessoa. E eu nunca perdi de vista a qualidade do Dr. Pedro Nuno Santos e sempre o respeitei. E já tivemos até momentos de tensão do ponto de vista político. Felizmente, nunca do ponto de vista pessoal. Escreveu que alguns beneficiários líquidos da geringonça vêm agora exprimir reservas e lembrar que os partidos da geringonça são antinato, dizendo que é curioso que o tenham silenciado quando era oportuno. Estava a falar de José Luís Carneiro? Não me estava a referir. Claro que isto pode aplicar a muita gente. Mas o que eu estava a referir, a referir é o seguinte, é que eu acho estranho. Eu estive contra... Em primeiro lugar, a geringonça é irrepetível nos termos em que ela se constitui, isto é, como geringonça. Geringonça tinha um significado pejorativo inicialmente. Depois foi possível, com inteligência, com argúcia, com imaginação, dar a volta à coisa e dizer que até era uma marca, do ponto de vista até da marca, evidentemente. Mas a geringonça porquê? Porquê é que eu fui contra, digo isto uma vez mais claramente, porque entendia, e disse-o na Comissão Política Nacional do PS, e fui dizê-lo a um congresso do partido. Fui lá quase sozinho. Dessa vez fui eu e só outra pessoa, creio eu, é que foi também, usou da palavra nesse congresso, o Dr. Ricardo Gonçalves. Eu fui dizer ao partido porque é que era contra a geringonça. Porque contra a geringonça mesmo, que era uma geringonça, de facto, uma espécie de caranguejola. Porque entendia que o Partido Socialista
tendo legitimidade constitucional e legal para fazer aquilo, evidentemente que isso nunca se pôs em causa, não tinha legitimidade política e moral para avançar para aquela solução, porque nunca tinha dito ao país que ia fazer aquilo. Agora podem dizer o que quiserem, podem dizer que tinham dito que tinham virado à esquerda, podem dizer que nas ruas as pessoas clamavam por uma solução daquela natureza. Claro. Bom, eu andei nas ruas e não ouvi ninguém a quem passasse sequer pela cabeça que o Partido Socialista no dia seguinte iria fazer um acordo com o Bloco de Esquerda tinha avisado e com o PCP. No Congresso que não gostava do termo arco da governação e que tinha que alargar esse de uma forma horizonte. tal que não foi assim que foi percebida por ninguém. E a verdade é que isso foi escondido na campanha eleitoral. Isso não tenho a menor das dúvidas. E, portanto, eu achei que nós não estávamos perante um entendimento que resultasse de uma opção política verdadeiramente sólida, mas estávamos perante um expediente político para obviar aquilo que tinha sido uma derrota eleitoral que o Partido Socialista tinha sofrido. E mais, causou-me particular perturbação, e eu reconheço que isso também contribuiu muito para a minha posição, é que eu tinha liderado o partido na lista, tinha sido o cabeça de lista nas europeias, e nós ganhamos essas eleições, com uma diferença de 3, qualquer coisa por cento, à coligação do PSD e do CDS. E essa vitória foi apoucada publicamente, por várias personalidades do partido. Costa. Foi a tal vitória pouquinha, não é? E houve um líder que foi afastado, democraticamente, não há dúvida nenhuma, não houve nenhum golpe de Estado, foi democraticamente, mas foi afastado da liderança do partido, alegando que ele tinha perdido umas eleições que ele que o PS verdadeiramente tinha vencido. E a seguir, o PS perde umas eleições e vai encontrar uma solução que é uma solução de expediente para resolver esse problema. Portanto, foi por isso que eu estive contra essa solução. Na entrevista que dei na altura, que foi uma entrevista que dei ao Vítor Gonçalves na RTP3, a grande entrevista, eu deixei claro uma coisa, disse, eu entendo que o PS deve assumir-se como um partido de oposição construtiva nesta fase e deve iniciar um diálogo sério com o Bloco de Esquerda, estabelecendo uma distinção clara entre o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, distinção que continuo a manter, porque acho que são duas formações políticas completamente diferentes, e deve iniciar um processo de aproximação, de diálogo, tendo em vista a constituição de uma alternativa que passe por o entendimento entre estes partidos. Portanto, eu nunca estive longe, em absoluto, contra qualquer possibilidade de algum entendimento. Entretanto, a geringonça funcionou, existiu e há que fazer uma avaliação da mesma. Não é? Mas acha que é irrepetível? E esse é o principal plano de Pedro Nuno Santos, deixa-me explicar melhor. Acho que é irrepetível a geringonça enquanto modelo de coisa que não foi, de coisa estranha, que não foi apresentada ao país, que foi feita quase clandestinamente e que aparece de um dia para o outro. Isso é irrepetível. Agora as pessoas já sabem que ao votar no PS há uma possibilidade real do PS coligar com partidos à sua esquerda. Isso é um dado completamente diferente. E como eu nunca fui em absoluto contra essa possibilidade. Deixei-o claro. Fui das primeiras pessoas, no partido, até na altura, nas redes sociais, me atiravam com isso à cara. Quer dizer, como é que está contra isto? Quando foi das primeiras pessoas a defender acordos com a esquerda no plano autárquico. Quando fui eleito Presidente da Câmara, em 1979, fui eleito pela primeira vez Presidente da Câmara Municipal de Amarante, eu fui eleito numa lista em que consegui fazer um acordo com a UDP. Vejam, com a UDP, que integrei a UDP na lista, dois elementos da UDP na lista da Assembleia Municipal, e fiz um acordo na segunda eleição com o PSR, do Francisco Louçã, com os trotskistas, e eles não candidataram-se à Assembleia Municipal e apoiaram a minha candidatura e do PS à presidência da Câmara. Portanto, eu não estabelecia rupturas absolutas no sentido de dizer não é possível. O que entendia era que naquele momento não fazia sentido. E temia que, feita naquela forma, com o PS momentaneamente enfraquecido pelo facto de não ter ganho as eleições, isso viesse a traduzir-se numa perda de capacidade do Partido Socialista de influenciar decisivamente essa tal geringonça. E que isso tivesse efeitos negativos em questões fundamentais, uma delas era a questão europeia. Verificou-se, contudo, e eu depois fui a um congresso do PS dizê-lo, que isso não aconteceu. E que felizmente não aconteceu. E isso deve-se, em grande parte, ao Primeiro-Ministro, ao António Costa, que na verdade é um europeísta convicto e é um profundo conhecedor das questões europeias e não fez uma cedência em nada de essencial em matéria de política europeia, como não fez nenhuma cedência em nada de essencial em matéria de política externa. Mais concreta da geringonça, queria perceber aqui um bocadinho melhor a sua relação com Pedro Nuno Santos e o que é que saiu daquele almoço em que aquele almoço foi casual, tiveram depois logo depois da demissão de António Costa e o que eu lhe queria perguntar sobre o almoço era se nessa conversa houve algum acordo futuro, na lógica daquilo que já aconteceu noutras situações e entre os socialistas, em que dois nomes que são possíveis para concorrer à liderança fazem um pacto prévio de não agressão de um lado e no futuro mais ou menos próximo
essa pessoa tem algum cargo relevante dentro do partido? Não houve nenhum acordo. Nem sequer se falou de cargos no interior do partido ou fora do partido, nem tinha que se falar. Isso, nesse aspecto, é onde eu estou mais à vontade. Porque se há pessoa que nos últimos anos revelou que não troca as suas ideias e as suas convicções por qualquer cargo político, sou eu. Haverá outras, não sou o único, mas eu sou. Mas Pedro Nuno em 2015, deixei claro que o Dr. António Costa, inclusive numa deslocação a Bruxelas, disse que queria falar comigo. Eu lembro-me da resposta que lhe ter dado foi: bom, eu não quero falar contigo por uma razão muito simples, porque eu estou contra isto. E sei que tu és extraordinariamente sedutor e não me podes convencer. Eu não quero ser convencido disto. Recordo-me desta, não sei se ele se recorda, mas eu recordo-me disto. Aliás, nunca estabeleci também nenhum conflito de ordem pessoal com ninguém por causa disso. Mas Pedro Nuno Santos disse-lhe em que medida é que contava consigo no futuro do Partido Socialista? Teria um lugar liderado por um governo dele, por exemplo? Isso não é. Neste momento nós já estamos a falar em questões se quisesse ter feito parte do governo, já tinha feito parte de governos há muito tempo. Eu fui convidado, não vou agora dizer em que circunstâncias, com 30 e poucos anos fui convidado para ser membro do governo e recusei. Um dia direi porquê, mas recusei. Portanto, eu não vivo, a minha vida política não depende de estar a exercer este ou aquele cargo. Aliás, eu tinha saído do Parlamento Europeu e saí porque tinha estado contra a geringonça. Eu tinha fiz esse percurso e, a dado passo, entenderam que eu não devia ir na lista de deputados para o Parlamento Europeu. E eu até achei compreensível isso. E pediram-me até para ir fazer uma intervenção no momento da apresentação do novo cabeça de lista, e eu fui, com todo o gosto, e fiz uma intervenção. E saí da política, e estive um ano completamente fora da vida política, estava a dar aulas, estava a escrever no público, estava a fazer outras coisas que muito me interessavam, e até foi um ano bastante interessante da minha vida. E subitamente convidaram-me para o SES por uma razão muito simples, porque precisavam de arranjar alguém que concitasse o apoio dos dois maiores partidos. E como eu tinha estado contra a geringonça, o PSD dava-me o apoio, e o PS também me dava o apoio, porque também achavam que, evidentemente, que davam o apoio, sendo eu até um homem do PS. E eu fui parar ao SES até um pouco por acaso. E devo dizer que foi tem sido das experiências mais interessantes da minha vida, e julgo também que fizemos um trabalho, que é um trabalho geral, com várias pessoas que consegui envolver, um trabalho de grande qualidade no Conselho Económico e Social. Mas eu estava fora da vida política e estava bem. Portanto, não, para mim, essa questão é por isso que eu não aceito muito, nem estou preocupado com dir-me-ão. Há pessoas que não compreendem, pois com certeza que há. Eu encontro essas pessoas na rua que me vêm perguntar. Quando leio jornalistas inteligentes e sérios e por quem tenho apreço, como o Miguel Sousa Tavares, ou coisas a dizer, há uma cambalhota, não sei o que mais, eu tenho que respeitar que as pessoas, estando de fora, olham para isto e podem pensar que realmente houve aqui uma alteração profunda. E tentar perceber o porquê disso. Mas não há essa alteração profunda. Simplesmente 2023 não é 2015. As questões que se colocam ao PS hoje não eram as que se colocavam. Dessa ideia da alteração profunda. Por exemplo, esteve aqui em 2019 numa entrevista e disse que não estava disponível para integrar o governo e que não tinha estado disponível para integrar o governo enquanto o governo fosse apoiado pela esquerda no Parlamento. Neste momento já estaria disponível para integrar um governo? Desapareceram completamente do horizonte. Mas teria que avaliar, evidentemente. Não se integra um governo sem saber o programa do governo, qual é a perspectiva do governo. Se algum dia fosse convidado para fazer parte do governo, evidentemente que a primeira coisa que teria é saber para que é que isto serve, o que é que vamos fazer. E só aceitaria se entendesse que faria algum sentido. Naquela altura, o facto de ser apoiado pela esquerda no Parlamento... Não podia, porque se eu tinha estado contra... Era um argumento, agora já não é. Não é porque as circunstâncias são outras. Veja, na altura, se eu tinha estado contra... Mas o que é que muda aí? Em primeiro lugar, o que muda é que, na altura, essa solução foi feita nas costas dos portugueses. E, neste momento, nunca será feita nas costas dos portugueses. Em segundo lugar, fez-se uma experiência da solução. E percebeu-se uma coisa. É que é possível governar com o apoio desses partidos sem pôr em causa aspectos essenciais, que têm que ver, a meu ver, com a política europeia, com a política externa. Foi por isso que eu escrevi isso no artigo que referiu há pouco. Quer dizer, acho espantoso que se venha agora a descobrir que, afinal de contas, o PCP é completamente contra a NATO e que o PCP é contra a Europa. Quer dizer, isso é uma coisa que todos os portugueses sabem. E agora é que se vem descobrir e fazer disso uma questão essencial. Até alguns com um argumento espantoso, quer dizer, estamos em guerra, quer dizer, podem-se fazer acordos se não houver guerras. Se houver guerras, bom, vamos parar, o acordo fica interrompido até que se regresse a tempo de paz. Como se isso fosse possível. Isso não é entendível. Continuando a tentar perceber Eu não gostei, eu não gosto. Em relação à geringonça, é uma coisa que lhe devo dizer. E já lhe disse, acho que até já lhe disse numa entrevista assim, aqui, se bem me recordo. Eu respeito mais, tendo tido a divergência que tive, sempre respeitei mais aqueles que estavam na geringonça por convicção do que daqueles que estavam na geringonça por mero oportunismo. Porque aqueles que estão na geringonça por convicção, eu sei como falar com eles.
Aqueles que estão numa solução por mero oportunismo, eu nunca sei o que é que eles vão fazer no dia seguinte. Não sei se vão estar, se não vão estar, se vão aproximar da direita, ou se vão deixar até de considerar que a extrema-direita já não é assim tão perigosa quanto isso. Nunca sabemos. Porque quem se move pelo oportunismo político, quem não tem referências, está sempre disponível para tudo em nome de uma coisa, da sobrevivência no poder. E quem tem convicções. As convicções em si não são um valor evidente. Há grandes fascínoras na história que tinham convicções. Mas ter algumas convicções, apesar de tudo, é uma condição para haver respeito e para sabermos com que é que podemos contar. E é isso que eu respeito no Pedro Nuno. Eu dialogava com ele muitas vezes, almoçávamos e jantávamos e divergíamos. E ele defendia acerrimamente o papel dele, o que estava a fazer, a importância, explicava-me os acordos que estava a fazer, as vantagens dele, e eu divergia dessas. Mas, por exemplo, nessa entrevista de que falou, dizia que um dos problemas da Geringonça era que tinha vetado o PS e o governo socialista ao imobilismo. Sim. A solução dizia também que agora diz que Pedro Nuno Santos é portador de uma autêntica vontade reformista. Como é que isto eu se creio que ele tem uma coisa vontade com a reformista, conjuga-se destes termos. Eu penso que o Pedro Nuno é, pela sua própria personalidade, um reformista. É um homem com uma capacidade... Mas aliado à esquerda não pode ficar anestesiado e paralisado, que era aquilo que dizia que a Geringonça isso é uma questão provocava. que teremos que analisar. Veja, eu contrariamente, eu não tenho aqui uma posição em relação ao futuro que é este. Eu acho que o PS deve estar disponível para falar com todos os partidos democráticos. Todos, sem exceção. E não estamos em altura de entrar em guerras absolutas. Outro dia até contei isto num almoço em Matosinhos com 1.500 pessoas que apoiavam e apoiam o Pedro Nuno Santos, e eu lembrei-lhes isto, dizendo, eu tive uma experiência há um mês e tal que foi a seguinte: fui convidado pelo grupo parlamentar do PSD para ir lá fazer uma conferência, e fui. E foi uma noite bastante interessante, senti-me muito bem, falei com pessoas com quem compartilho muitos pontos de vista e de quem divergem muitos outros, mas foi tudo num tom muito civilizado, muito correto, e foi muito agradável. Eu entrei socialista e saí socialista. Eles entraram no PSD e saíram do PSD, mas com todo o respeito, e foi uma excelente experiência. E disse lá uma coisa: eu já travei muitos combates com o PSD, e até é provável que venha a voltar a travá-los no futuro. Não esperava que fosse um futuro tão rápido. Mas há uma coisa: eu nunca vi no PSD o inimigo, nem nunca tratarei o PSD como inimigo. O PSD é um partido profundamente democrático. As pessoas do PSD são profundamente democráticas. É criminoso tentar considerar que há qualquer proximidade entre os militantes do PSD Pedro Nuno e do Santos Chega. Conta para governar o país. Mas eu estou a dizer o que eu penso, não o que o Pedro Nuno Santos pensa neste caso. Sim, o facto de apoiar não significa que esteja do Bloco de Esquerda. Porque fui gravar um podcast com a Catarina Martins. Ela convidou-me e andou-me a mostrar a sede do Bloco de Esquerda, muito simpaticamente. Eu até lhe pedi para me levar à sala onde tinham feito as célebres reuniões da Geringonça. Ela lá me levou e disse: olha, foi aqui que fizemos tal. E depois tive uma conversa com ela, que foi das conversas mais interessantes que tive nos últimos anos. Uma excelente conversa, agradável do ponto de vista político, com uma pessoa devo dizer que a Catarina Martins é das pessoas por quem eu tenho mais apreço na vida política portuguesa, pela sua inteligência, pela sua vivacidade e pela sua coerência. Também é uma pessoa de princípios, do meu ponto de vista. Não concordo com ela em muitas coisas, como é sabido. As divergências são muitas, mas isso não impede que tenha essa admiração. E também me senti bem, mas também saí de lá socialista, não saí de lá dominado pelo Bloco. Portanto, isto significa que isto é o PS. Isto não sou eu, isto é o PS. O PS é um partido que tem que manter estas ligações todas. No momento pós-eleitoral, o PS terá que avaliar e terá, a meu ver, terá que ver. Nós podemos estar daqui a 3 meses num cenário muito complicado, muito fragmentado e muito complicado da vida política portuguesa. Portanto, eu não estou a antecipar nada em absoluto. Na altura própria direi qual é a minha opinião. Há o risco de eu até desagradar ao novo líder do partido que eu estou a apoiar. Mas esse risco existiu sempre. Eu trabalhei de perto com o Engenheiro Guterres e nem sempre estava de acordo com ele. E era um miúdo na altura. Tinha 20 e poucos anos, tinha 30 anos. Eu cheguei ao Secretariado Nacional com 20 e tal anos. E quantas vezes fiz intervenções do Secretariado Nacional em que contestava o Engenheiro Guterres, que era uma figura superior, como todos nós sabemos, sob todos os pontos de vista. E o Engenheiro Guterres nunca pôs isso em causa. E já agora acredita que quando Pedro Nuno Santos vem dizer que nunca foi esquerdista? O que ele vem dizer é uma coisa muito simples, é que é um social-democrata. De esquerda é, porque não há nenhum social-democrata verdadeiro que não seja de esquerda no mundo. Ainda há referências mínimas nisto tudo. A social-democracia é uma corrente política da esquerda democrática europeia. Originariamente até marxista. Progressivamente afastou-se do marxismo-leninismo e mais tarde até se afasta do marxismo ortodoxo.
mas não deixa de ter até o marxismo como uma das suas referências. Aliás, outro dia estava toda a gente muito espantada porque o Pedro Nuno Santos tinha feito uma referência qualquer a Marx. Eu farto de fazer referências ao Marx. E leio muitos autores que até nunca foram marxistas e que estudaram profundamente o Marx e fazem imensas referências ao Marx. Foi no Congresso do PS que ele fez Portanto, essa isso acho uma coisa... Eu faço-as, até dou aulas e faço imensas referências ao Karl Marx, porque é de facto um dos grandes pensadores do século XIX. Não acho que não sou marxista. Isso não sou, como não sou quase nada nesse sentido, porque acho que isso reduz a liberdade intelectual de uma pessoa. Portanto, o que ele diz sou social-democrata, isso somos todos. José Luís Carneiro é que o acusou, até aqui no Observador, de estar a fazer uma operação de cosmética por dizer isso. Eu não vou comentar isso. Como lhe disse, eu não vou comentar essa disputa e esses termos dessa discussão. A única coisa que digo... O que José Luís Carneiro diz, neste sentido, é que, de facto, Pedro Nuno Santos não apela ao centro, portanto que ele é um candidato melhor para o PS nesse sentido, não é? Até para vencer eleições, e quase que Pedro Nuno Santos pode assustar o eleitorado. Ele fala da notoriedade positiva dele, não é? Isso, não tem esse, não conta com esse risco. Acho que não devemos entrar por aí. Isso é uma forma muito redutora de encarar a vida política e o debate no interior de um grande país. Isso tudo há uma coisa. Nós devemos ter o cuidado, todos nós, e eu próprio, de não proferir neste momento nenhuma afirmação em relação a nenhum dos nossos principais adversários, não, camaradas até, assim que nós nos tratamos do Partido Socialista, que possa daqui a 2 meses ser usada pelos líderes dos outros partidos contra essa pessoa. Isso é um limite. Pergunto se José Luís Carneiro, por exemplo, tem recordado os problemas de Pedro Nuno Santos. Isso é um limite, eu só estou a enunciar o princípio. Depois a sua aplicação concreta, cada um avaliará. Seria muito grave se algum dos candidatos fizesse afirmações em relação ao outro, ou até figuras próximas, que daqui a 2 meses pudessem ser usadas pelos nossos adversários para tentarem desqualificar o nosso candidato a primeiro-ministro. E daquilo que tem ouvido nesta campanha interna, esse risco já existe? Já é real? Acho que, pelo que me estão a dizer e pelo que vou ouvindo, já há alguns momentos em que se esteve muito perto disso. Acredito que não tenha sido com má intenção, mas uma disputa eleitoral também é um momento de paixões, não é? As pessoas perdem um bocadinho o controle, mas um político tem que saber controlar. Um político... A moderação também é isso. A moderação, do meu ponto de vista, é mais uma atitude que outra coisa. A moderação é saber-nos controlar, é não dizermos, é sabermos em cada momento o que podemos e não devemos dizer, termos modos na vida política, termos decência, termos respeito uns pelos outros e, sobretudo, percebermos que há limites, sobretudo quando estamos a poucos meses das eleições. Eu gostaria de ver mais discussão. Eu sei que provavelmente já não vai ser possível e espero que depois nas eleições, na disputa eleitoral no país, isso se faça. Que os grandes temas do país e da Europa sejam discutidos, porque o que importa às pessoas é saber o que é que nós pensamos sobre uma Europa que está em transformação. Mas também temos aqui uma parte da entrevista em que queremos saber o que pensa de algumas propostas que também já estão em cima da mesa. De qualquer forma, eu gostava de falar consigo, antes disso, de uma coisa que está a acontecer, que é, quando se fala nestas legislativas, há inúmeras contas a serem feitas, tendo em conta a dispersão de votos que se espera. Se o PS ficar em segundo nas eleições de 10 de março, mas com uma maioria de esquerda, como aconteceu com António Costa em 2015, Pedro Nuno Santos deve formar governo? Aí teremos que avaliar se é possível, do meu ponto de vista, é a minha posição, terá que ser avaliado se é possível formar, nestas circunstâncias, com as atuais lideranças dos partidos situados à esquerda, um governo que seja um governo que não ponha em causa nenhum aspecto fundamental de uma governação do Partido Socialista. Mas, por exemplo, em 2015 defendeu claramente que não, porque em 2015, Passos Coelho devia ser nomeado primeiro-ministro. Por uma razão muito simples, porque o PS não tinha dito ao país que ia fazer aquilo. Portanto, eu já repito, a minha razão, a minha divergência fundamental foi de ordem política e até moral. Entendi que o Partido Socialista não devia ter feito aquilo. O PS andou a fazer isso, na altura, do meu ponto de vista, nas costas dos portugueses e até dos próprios militantes do PS e dos próprios dirigentes do PS. Eu não imaginava que iriam fazer aquilo. Aliás, vamos ser claros, eu não quero ser muito polémico, muito menos nesta altura, mas eu conheci várias pessoas. No dia em que foi apresentada, que o António Costa apresentou ao grupo parlamentar a ideia de uma coligação com o PC e com o Bloco de Esquerda, a reação foi muito negativa. A esmagadora maioria do PS era contrária. Ficaram atónitos, impressionados, e depois foram mudando de opinião. E foi um grande mérito político do António Costa que os fez mudar de opinião. Ele praticamente só não mudamos de opinião eu, o Sérgio Sousa Pinto e mais 4 ou 5 pessoas. De resto, quase toda a gente mudou de opinião. Alguns até lhe deram o benefício da dúvida. E houve alguns que até eram profundamente contra aquilo e iam mudando radicalmente de posição consoante a sua posição em relação ao governo também ia mudando.
Eram contra até ao dia em que eram convidados para irem para o governo. Mas isso é a vida. Eu não tenho uma expectativa exagerada em relação aos comportamentos mas isso a maioria, das pessoas em determinados se momentos. a maioria ficar, como ditam as sondagens agora, na direita, se isso acontecer, o PS deve procurar entender-se com o PSD para evitar que os sociais-democratas se acabem por entender com o Chega? Veja, isso depende muito das circunstâncias. Eu aí não fecho portas absolutamente a nada. Até é partidário de acordos parlamentares, pelo menos era eu até já aqui. vivi, Continua a achar que essa é a melhor eu solução? fui líder parlamentar por 2 vezes com o Guterres e com o Sócrates, da primeira vez já há muitos anos, e nós governamos com acordos nos orçamentos de Estado, é um documento vital, não é o que é fundamental, porque, em primeiro lugar, no nosso sistema não é preciso aprovar programa do governo, basta que ninguém apresente, que o governo não apresente uma moção de confiança e que os partidos da oposição não apresentem moções de censura, que o governo entre em funções, depois de apresentar o seu programa à Assembleia da República. Portanto, o momento decisivo é sempre o momento do orçamento do Estado. E eu já vivi períodos em que foi possível fazer assegurar a governação do país com acordos que incidiam sobre o Orçamento de Estado, com uma abertura, naturalmente, do Partido Socialista para a introdução de medidas propostas por outros partidos. Eu não sei como é que isto vai ficar. Uma coisa é termos um Parlamento muito fragmentado, outra coisa é termos um Parlamento em que os 2 grandes partidos, apesar de tudo, são muito fortes. Portanto, nesse quadro, não sabemos como é que vai ser, por exemplo, a força da extrema-direita, a força do Bloco de Esquerda, a força do Partido Comunista, do PAN, do LIVRE. Portanto, não sabemos nada disso. Estar a antecipar em absoluto. Nesse aspecto, acho que nós não devemos... Eu ouço falar também muito na questão da autonomia estratégica do PS, como não está em risco, nem com um candidato, nem com o outro. Isso não está minimamente em risco, a autonomia estratégica do PS. A cada momento, os militantes do PS decidirão o que muito bem entenderem. Até podem decidir uma coisa que não me agrada. E nessa altura, e se decidirem uma coisa que não me agrada, eu direi o que disse em 2015, diz, não me agrada, passem muito bem, eu não participo nisto. Suponho que também não acredito que Pedro Nuno Santos demoniza o centro. Mas o que é isso de demonizar o centro? Eu também gostava que me explicassem isso. Ele demoniza o quê? O cidadão que se sente no centro, a classe média? O Pedro Nuno Santos é um homem que conhece bem. Ele disse uma coisa importante na cerimónia de apresentação da candidatura dele. Ele conhece bem o país. Ele diz uma coisa que até está a ser aí tratada mal, que diz, e penso que ele com isso quis dizer, eu sou um neto de um sapateiro e sou filho de um empresário. Ele com isso quer dizer é que conhece bem a realidade em todas as suas dimensões. O avô dele era desenvolvia uma função que é uma função muito habitual naquela zona, uma zona ligada ao calçado. E o seu pai foi um homem que criou uma empresa, não herdou uma empresa, não é um herdeiro, criou uma empresa de grande sucesso. Portanto, ele conhece, ao mesmo tempo, o Pedro Nuno, ele diz, eu conheço esse lado do sucesso empresarial, mas também conheci o lado das dificuldades das famílias dos trabalhadores. Eu acho que isso é até admirável, porque não é uma pessoa... Normalmente os filhos das pessoas com muito sucesso são pessoas que se deixam até dominar por esse sucesso e tendem a esquecer com rapidez o que era a situação dos seus avós ou o que é a situação dos seus vizinhos. E o Pedro Nuno nunca esqueceu isso. Esteve atento a isso. Isso é a marca do humanista, antes de mais. E ele é um social-democrata, e, portanto, o que ele quis dizer foi isso e é nisso. Portanto, quando se diz ele demoniza... Eu francamente, não sei o que é demonizar. Eu não conheço ninguém que anda a demonizar partes do eleitorado. Se me perguntar a mim se eu demonizo, por exemplo, o eleitorado Chega, eu digo não demonizo nada do eleitorado Chega. Não. São pessoas, são portugueses como nós. São portuguesas e portugueses como eu, que, por qualquer razão, votam no Chega, ou os que votam no Partido Comunista. Eu posso combater as ideias das pessoas, mas não demonizo ninguém. Outra afirmação de Pedro Nuno Santos, no seu curto tempo como comentador televisivo, ele dizia que era possível fazer diferente com o excedente. No momento que é de instabilidade económica internacional, é recomendável mexer nessa almofada? Eu creio que neste momento é importante assegurar a manutenção do Orçamento de Estado que foi agora aprovado. Esse é um princípio, para mim é fundamental, e o Pedro Nuno Santos já disse que o vai cumprir escrupulosamente. Não há que mexer no Orçamento de Estado. No próximo ano veremos as novas circunstâncias. Aqui não há vacas sagradas em absoluto. O Governo tem que, por um lado, tem que cumprir os seus compromissos europeus e, por outro lado, lida com uma situação complicada, que é uma situação de uma dívida pública muito elevada. E, portanto, este esforço de redução de forma consistente da dívida é muito, muito importante.
Há várias formas de o fazer, e os depende economistas do também se ritmo, não dividem sobre é? isso. E é nisso que Sim, se tem depende do ritmo, depende da forma, diferenciado depende da aqui estes maneira como candidatos. se faz. Por exemplo, curiosamente... Mas o ritmo deve ser mais lento, como diz Pedro Nuno Santos, o ritmo de redução da dívida. O ritmo de redução tem que ser avaliado em função das perspectivas de evolução da economia. Portanto, antes disso não se pode estar a fazer qualquer Bom, consideração. As perspectivas Acho não que são famosas, não tendo são em conta o famosas, contexto internacional. Portanto, não são famosas e, portanto, Estar a prometer já que o ritmo deve eu acho que ser mais lento... O que ele tem dito é em tese que se pode admitir essa possibilidade, e há vários economistas que o têm escrito, tenho lido. Mas isso é recomendável? Acha isso que é... Acho que é discutível, não acho que seja recomendável. Acho que essas matérias podem e devem ser discutidas e estão a ser discutidas em todos os partidos social-democratas da Europa e até em partidos de centro-direita europeus. Isso está a ser, neste momento, e até no próprio espaço europeu, está a ser objeto de discussão. Agora, o que não podemos perder de vista é que temos uma dívida pública muito elevada, que isso tem um peso enorme para o país e que este processo de consolidação orçamental tem que se prosseguir. Isso não há dúvida nenhuma. Nesse sentido, não é um problema que Pedro Nuno Santos tenha colocado até já na moção a questão das reivindicações dos professores e de outras carreiras de funcionários públicos. Já agora, recordar que em 2018 se opôs a que o governo fosse ao encontro dessas reivindicações dos professores na altura, porque o país, dizia então, tinha um problema sério com a dívida e a necessidade de resolver problemas das finanças públicas. A questão é se o país já resolveu esse problema e se de facto, não, o país não resolveu, a partir deste ano, pode começar a aplicar isso. Esse problema hoje não tem a dimensão que tinha nessa altura, felizmente, mas não tem porque se seguiu uma política séria de consolidação orçamental. Mas já agora, um pequeno à parte, prosseguiu-se desta via. Por exemplo, o período da geringonça é curiosamente o período em que há uma maior regressão do investimento público em Portugal. Até mais do que no período dos governos dos governos tão demonizados, não é, por vezes, do Dr. Passos Coelho. Foi um período, houve uma opção que foi a restituição mais rápida dos rendimentos às pessoas, mas ao mesmo tempo uma enorme contração do investimento público, com consequências muito negativas desse ponto de vista. Então houve um preço que se pagou, de facto. Fez-se, provavelmente, havia sempre algum preço a pagar. Aqui vamos ter que definir qual é o preço a pagar e onde é que tem que se pagar. Não se pode prometer tudo a todos. Isso é ilusório. Mas prometer já, por exemplo, a recuperação faseada do tempo de serviço congelado aos professores é prometer tudo a todos? Não é. Acho que esse tema é um tema que me parece... Mas concorda com isto? Concordo que esse assunto deve ser reaberto. Eu entendo, já disse várias vezes, nós não podemos manter uma situação de litígio absoluto com os professores como temos tido, como não podemos manter com os médicos. Porque isso significa simplesmente o fim da escola pública e o fim do SNS. Isso não tenhamos a menor das dúvidas. Até é uma matéria que deve haver abertura de espírito. Na questão dos médicos tem havido abertura. E a prova disso é que já houve até um acordo dos sindicatos e tem havido um grande esforço do Governo no sentido de chegar a um acordo e até acho que o Governo tem ido bastante longe nessa perspectiva. Provavelmente é insuficiente ainda, mas tem ido dentro das nossas possibilidades. Com os professores fechou-se completamente. E isto gerou uma reação de revolta profunda. Eu conheço e tenho na família muitas pessoas que são professoras. Eu próprio já fui professor e hoje dou aulas ainda. E sei muito bem o que é que isso significa termos professores nos mais diversos níveis de ensino desmotivados, descontentes e sentindo-se desrespeitados. Portanto, isso é um assunto que me parece que deve ser objeto com os professores. É importante retomar o diálogo com os professores e nem percebo porque é que isso já não aconteceu. Muito francamente, não percebo. Mas, evidentemente, isso não significa que eu esteja aqui a dizer vamos a correr encontrar uma solução do ponto de vista financeiro. E depois encontrar uma solução para aí. Não é possível. Temos que ter sempre a noção de que o país ainda tem um sério problema de endividamento e que isso obriga a ter extremos cuidados nesse domínio, a ter um grande equilíbrio. Deixa-me perguntar, em relação à justiça, é nesta altura que o PS deve avançar com uma reforma da justiça? A justiça é uma área em que só se pode fazer uma reforma por consenso. E é uma área em que é desejável que todas as formações partidárias se envolvam o máximo possível se envolvam nessa reforma. Não é só uma reforma de PS e PST. Mas é uma reforma em que necessariamente o PS e o PST têm que participar. Era desejável nessa reforma incluir-se, por exemplo, a alteração à composição do Conselho Superior do Ministério Público? É uma matéria nesse sentido, Rui Rio, é uma matéria a discutir. Eu nunca percebi, por exemplo, porque é que se não aproveitou o período em que o Dr. Rui Rio liderava o PSD para com ele promover uma reforma na área da justiça. Não tinha que ser necessariamente aquilo que ele propunha. Mas, ele tentou, mas na altura não houve nenhuma resposta. Foi um bocado maltratado. Na altura, irresponsavelmente e demagogicamente, do meu ponto de vista, o PS respondeu-lhe dizendo que ele queria pôr em causa a autonomia do Ministério Público. Queria politizar o Ministério Público.
E perdeu-se uma boa oportunidade de fazer uma reforma séria. Nós não queremos politizar o Ministério Aí está Público. a incluir então as propostas de alteração da composição do Conselho Superior. Eventualmente isso pode ser objeto de discussão. Nós não podemos manter uma situação como aquela que temos hoje, em que notoriamente há profundas lacunas e profundas insuficiências que depois têm repercussões muito negativas na vida nacional. E temos que vencer esse tabu, quer dizer, se nós hoje temos estes problemas todos, a responsabilidade maior não é da Procuradora-Geral da República, nem dos procuradores, nem nada. É de nós, nós próprios, dos legisladores. Porque fomos nós que legislamos neste sentido. E, portanto, é esta legislação que permite tudo isto. E temos agora que ter a coragem de não transformar isto também num tabu e não ficar dominados pelo medo de dizer que sempre que queremos fazer alguma alteração é no sentido de nos protegermos ou no sentido de controlarmos o Ministério Público. Não é nada disso. E para isso tem que haver aqui um entendimento de fundo. E o entendimento, no fundo, feito de forma clara. Aliás, o Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, a dada altura manifestou um grande empenhamento nisso. E, infelizmente, não foi ouvido pelos partidos políticos, porque senão já poderíamos ter tido essa alteração a nível da justiça. Há muitas áreas em que é desejável que haja entendimentos de fundo entre os principais partidos, porque a democracia vive disso. A democracia vive de conflito e de consenso. Excesso de consenso mata a democracia. Excesso de conflito também destrói a democracia. Portanto, é preciso encontrar aqui sempre alguns equilíbrios. E eu julgo que isso se vai colocar com particular cuidado nos próximos anos, não só em Portugal, como na generalidade dos países europeus, porque hoje há de facto um movimento internacional que não havia em 2015, com a dimensão que há hoje, ou se havia ou não o percebi exatamente nos termos em que ele poderia estar a manifestar-se já. Há hoje um movimento internacional fortíssimo de extrema-direita que está a ter expressão em vários países do mundo, não é só da Europa. E tal como no passado foi preciso defender a democracia contra a extrema-esquerda, e contra projetos comunistas totalitários, não, foi preciso fazê-lo em vários países da Europa, nomeadamente aqui em Portugal, em 75, em 74 e em 75. A verdade é que hoje não há uma ameaça que venha propriamente desse lado, como diria o professor Marcelo Rebelo de Sousa, desse hemisfério político. Não? A ameaça vem de outro, as coisas mudam. Não significa que amanhã não possa voltar a vir do outro lado, mas neste momento não é ali que está de facto a principal Francisco Assis, deixe-me aproveitar os 2 minutos finais que nos restam para falar aqui de outro tema. Com o Congresso agora em 2024, o PS já só voltará a reunir-se em 2026. Não devia existir já um posicionamento dos candidatos, nomeadamente aquele que apoia, em relação às próximas presidenciais? Não, acho isso muito cedo. Estou farto de dizer que acho muito cedo estarmos a falar de eleições presidenciais. É só por esta questão do calendário, não é? Não, o que eu acho que deve ficar claro é que o PS se empenhará em apoiar um candidato. Foi o que não fez nas últimas eleições e nem nas penúltimas eleições. O PS não teve. Nas penúltimas andou aí dividido, envergonhadamente apoiavam uns, outros apoiavam outros. Eu apoiei a doutora Maria de Belém. Há 3 anos atrás, já foi há 2 ou 3 anos, nas últimas eleições presidenciais, eu, como sabem, apoiei a doutora Ana Gomes. Também na altura houve muita gente que ficou surpreendida. Eu costumo dizer a brincar que sou dos poucos dirigentes do PS, com muitos anos de vida no Partido Socialista, que, sendo considerado uma das pessoas mais à direita do PS, que é uma coisa que não sendo verdade, também não considero propriamente um insulto, não fico particularmente preocupado com isso, mas a verdade é que serei dos poucos que nunca votou na vida num candidato de direita. Realmente votei sempre em candidatos de esquerda e votei nas últimas eleições a doutora Ana Gomes. Está disponível para essa candidatura? A Presidente da República é uma coisa que neste momento nem sequer me passa pela cabeça, estar sequer a equacionar a possibilidade de ser ou não ser candidato a Presidente da República. Isso acho que é uma coisa, na minha vida política... Essas candidaturas não se preparam da noite para o dia. Não, eu sei que não, mas é cedo, é muito cedo. Há uma coisa que eu estou farto de dizer e de demonstrar, não é só dizer, é demonstrar. Sou uma pessoa livre em relação ao exercício de qualquer função política em particular. Porque só assim é que entendo a vida política. Porque quando nós ficamos prisioneiros de uma ambição desmedida de ocupação de um cargo político, ficamos de tal maneira apaixonados por isso que essa é a primeira condição para perdermos a nossa liberdade e o nosso sentido crítico. E eu até pela minha natureza e pela minha formação sou uma pessoa que preza muito o sentido crítico e preza muito a sua liberdade. E prezando imensa a minha liberdade, não me auto-aprisiono com uma ambição dessa natureza. Portanto, não tenho nenhuma ambição neste momento desse âmbito, nem esse, nem nenhuma. A única ambição que tenho neste momento é de procurar servir o PS numa fase difícil e, através do PS, também servir a democracia portuguesa. Servir não é com aquele espírito de missão, de quem vai para ali, com grande... Não, é servir no sentido que é alguém que tem responsabilidades políticas, é conhecido no país, tem posições e acho que neste momento é uma obrigação minha participar na vida política e dizer o que penso e dar o meu contributo, não numa perspectiva de animosidade em relação aos outros, dentro ou fora do partido. Como digo, eu não vejo nos outros partidos inimigos. No PSD, no Bloco de Esquerda, vejo partidos que são nossos adversários, mas com quem nós, em muitas áreas, partilhamos pontos. E, sobretudo,
julgo que a esmagadora maioria dos portugueses são democratas. A esmagadora maioria dos portugueses prezam a democracia. Portanto, na questão essencial, que é do tipo de regime em que queremos viver, há uma esmagadora maioria de portugueses que estamos todos de acordo. Nesse sentido, nem somos radicais, nem somos moderados. Somos democratas, que é o mais importante. Terminamos assim esta conversa. Obrigada, Francisco Muito Assis. obrigado. Até à próxima. Muito obrigado. Muito obrigado.